E aí galera, beleza? Meu nome é Wendel Pedra e hoje vamos falar de serviço público e previdência social. Sabe o que é isso? É simplesmente o órgão que paga a aposentadoria e benefícios sociais para pessoas com deficiência, invalidez, enfim. Vamos falar sobre isso e vamos tentar explicar para vocês o que é, para que serve, tudo a respeito desse tema que é importantíssimo, beleza? Então bora! Pergunta: você acha que vai conseguir se aposentar? Você entende bem como funciona a Previdência? Ó, vamos falar desse tema hoje, hein? Você até uma colinha aqui porque o tema é sério, tá? Curiosidade, tá? Eu também não sabia, mas a Previdência ela é dividida, digamos que por dois grupos, tá? Tem o grupo da Previdência de empresas privadas e o grupo de empresas públicas, tá? Como chamam essas duas? Regime Geral de Previdência Social. O RGPS é o responsável pela parte das empresas privadas. Então, negociar com as empresas, todo o valor que é pago pelo funcionário CLT e as empresas é direcionado ao RGPS. Já o pessoal do serviço público é o regime próprio de previdência social. Obviamente que é próprio porque é do próprio público, né? A área pública é serviço público e previdência pública. Então, eles são responsáveis por professor público, médico público, todo mundo que trabalha na área pública, ele responde para o RPPS. Curiosidade, eu não sabia disso não. E outra coisa também, assim, que é bem legal de saber, é quando surgiu a Previdência. O primeiro lastro da Previdência, na verdade, iniciou lá em 1923. Olha, faz tempo, hein? Só que aqui, ele não era para todo mundo. Ele era aqui, ó, ele era muito amarrado apenas com os trabalhadores industriais. Então, os trabalhadores que trabalhavam na indústria, eles tinham esse serviço de previdência. Só lá em 1933 foi que teve a primeira mudança disso, tá? Teve a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, que ali já começou a abranger mais áreas ao redor, tá? Então, assim, primeiro eram os trabalhadores das empresas, depois começou a ter também a visão marítima e abranger outros grupos também dentro da Previdência, tá? Ali pertinho, em 1934, no governo de Getúlio Vargas, ali sim foi instituído que era um direito do povo brasileiro o serviço de Previdência. Então vamos lá. Lá em 23 tem um rastro disso, mas só para trabalhadores das empresas. Depois, em 33, começa a ter ali uma abrangência maior, e aí quando chega em 34, o governo até então, né, o presidente da época, Getúlio Vargas, ele coloca isso como um benefício do trabalhador. E aí, independente da área que você atuasse, você tinha direito ao serviço de previdência. Porém, somente em 60, que aí nasce, de fato, o primeiro órgão responsável pela previdência social. Interessante isso, né? O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Ele só nasce em 60. Então, até agora, estava falando de grupos, agrupamentos aqui e ali, direito, mas não era regulatório. E aí, ali em 60, se torna, de fato, um instituto focado para a Previdência Social no Brasil. E em 88, nasce o INSS, que aí aqui abrangiu tudo, de fato, colocou um órgão regulatório para todas as previdências, toda a área, né, de benefício social, que se chama INSS, o famoso Instituto Nacional do Seguro Social. Sabia disso? Então, olha que trajetória, hein? De entre 23 até 88, você tem várias mudanças até chegar ao INSS. Interessante. E como funciona a Previdência Social no Brasil? E aqui eu vou falar lembra que eu falei que tem dois braços? Eu vou falar do braço privativo, é onde eu trabalho, atuo bastante tempo, é onde eu fiz a pesquisa para poder ajudar vocês, tá? Se vocês quiserem que eu fale também do braço público da Previdência, aí deixa nos comentários aí, por favor, que aí, quem sabe, no futuro próximo, eu faço o levantamento e trago para vocês no vídeo, tá? Mas falando do braço das empresas privadas, como funciona, tá? O funcionário, ele paga uma parte da Previdência e a empresa paga uma outra parte
para a Previdência. O que é esse pagamento? É como se a Previdência fizesse um caixa para poder nos devolver ao longo da vida. O maior serviço conhecido pela Previdência é a aposentadoria. Então é como se você estivesse pagando para poder ter um descanso no futuro. É mais ou menos isso, eu vou explicar até melhor. Mas o legal é que não é só isso o serviço. Existem outros braços ali, principalmente envolvidos no conceito de INSS, que, como eu falei, é o órgão que trata diretamente com esse tipo de serviço previdenciário, que também é muito legal, como, por exemplo, se você se machucar na empresa que você está e tiver que se afastar, é o serviço de previdência que vai fazer o pagamento. É o INSS que toma conta. Se você tiver, infelizmente, um parceiro ou uma parceira sua, vocês estão casados e veio a falecer, você também vai recorrer ao INSS para poder receber uma aposentadoria por óbito, por exemplo. Se você se machucou e não pode trabalhar mais, uma aposentadoria por invalidez, enfim. Não é somente a aposentadoria por tempo de trabalho ou contribuição que é responsabilidade da Previdência. Pelo contrário, tá? Qualquer tipo de pagamento por situações onde você vai deixar de trabalhar, seja por tempo curto ou indeterminado, é a Previdência que é a responsável. E aí vem a pergunta de todo mundo, né? O que eu preciso fazer para conseguir me aposentar? Que é o que todo mundo está aqui querendo saber, né? Enfim, existem algumas regras e eu vou abrir aqui para vocês. Você pode se aposentar por tempo de contribuição, você pode se aposentar por idade e ainda tem um conceito híbrido, tá? Vou ver aqui para vocês, ó. Por idade. A gente falando aqui, eu quero aposentar por idade, eu não preciso trabalhar, precisa assim. Ó, se você quiser aposentar por idade, a mulher hoje precisa ter no mínimo 60 anos, o homem no mínimo 65 anos e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Tá vendo? Acho que você não. Você tem que ter trabalhado no mínimo 15 anos e chegar nessas idades, se você for homem ou mulher, para poder ter direito à aposentadoria por idade, tá? Agora, falando da aposentadoria por contribuição, como é que funciona? Para as mulheres, o tempo mínimo de contribuição tem que ser de 30 anos. Ela tem que ter pago no mínimo 30 anos de contribuição, ou seja, trabalhado no mínimo 30 anos, contribuindo para a Previdência para poder ter direito à aposentadoria. Já os homens, aqui já são mais 5 anos. Por que tem essa diferença? Tá? É legal falar. A aposentadoria ela é feita sob um negócio chamado tábua fatorial. Sabe o que quer dizer isso? O quanto, em média, um brasileiro ou uma brasileira vive até o fim da sua vida. Quando fala de homem, o homem vive 5 anos a mais em média que a mulher. Por isso ele tem que contribuir 5 anos a mais que a mulher. É 5 anos? Não. Então, eu redondei aqui para vocês entenderem. Mas é mais ou menos essa base, tá? Se você vive mais tempo, você contribui mais. Se você vive menos tempo, você contribui menos. Inclusive, essa é uma briga muito grande sobre a Previdência, que eu vou falar daqui a pouco, para poder ter a aposentadoria no futuro, tá? Mas vamos voltar aqui no tema. Então, a mulher tem que trabalhar no mínimo 30 anos contribuindo, já o homem tem que contribuir no mínimo 35 anos. Mas, como eu falei antes, tem a modalidade do híbrido. O que é esse híbrido? Você não precisa atingir o total de idade, nem o total de tempo de contribuição. É uma conjuntura dos dois e mais alguns outros fatores, tá? Vamos lá. A modalidade híbrida tem o mínimo tempo de contribuição. Então, aqui a gente já sabe que tem um mínimo de contribuição. 15 anos de contribuição para quem trabalha nas empresas, né, no CLT, e 20 anos de contribuição para trabalhadores rurais. Fazendo isso, como fica a idade média, tá? A idade média do homem cai de 65 anos para 60 anos para poder se aposentar, tá? E da mulher, que é de 60 anos, cai para 57 anos. Ou seja, em vez de você ter que contribuir todo aquele tempo de 30, 35 anos, ou ter que esperar de 60 anos para a mulher a 65 anos para o homem, ele faz um equilíbrio disso e fala, ele contribui aí 15 anos e vive 60 anos, você está liberado, beleza? Me contribui aí com 20 anos e 60 anos e você, homem rural, está liberado. Basicamente é isso, tá? E para quem que é destinado isso? Para quem trabalhou tanto no campo
quanto na cidade. Aí você tem como equilibrar isso para você não ter que pagar todos os mesmos preços, né? Então você vai pagar o tempo de contribuição de acordo com o que você viveu e o tempo de vida com o que você sofreu. Basicamente é isso, tá? Aí você tem também a aposentadoria por invalidez. Aí essa não tem um tempo mínimo, tá? Se você estava trabalhando e aconteceu alguma fatalidade, ou não, você nem chegou a trabalhar, mas você não pode, você não tem condições de trabalhar, então você tem direito de receber uma aposentadoria. Obviamente que é feita uma análise pelo INSS, perícias, enfim, e dando tudo certo, como tem que ser, você vai receber o seu direito, tá? E além deles, você também tem a aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? Existem funções que diminuem a qualidade de vida do trabalhador. E essas funções são necessárias, mesmo tendo isso, né, sendo profissões mais arriscadas, como policial, algumas funções médicas, né, raio-x, por exemplo. Então, essas funções são perigosas e, por conta disso, se reduz o tempo de contribuição dessas pessoas. Mas aqui eu não trouxe qual que é esse tempo, até porque varia muito, tá? Varia de função, varia de cidade, estado, enfim. Tem muitas variações para chegar no valor, mas é legal que vocês saibam que existe sim, tá? Se você trabalha com uma função de alta periculosidade, então você tem uma redução significativa no seu tempo de contribuição e na sua aposentadoria, beleza? E aqui também a gente vai falar da pensão por morte. Lembra que eu falei da aposentadoria por óbito? Então, é a pensão por morte. Essa aqui também não tem tempo, tá, de contribuição, até porque você recebe de alguém que estava trabalhando. Também vai ser analisado pelo INSS, tudo certinho, olhando, realmente era por julho, enfim. Vão analisar todos os fatores e dando tudo certo, você vai receber a pensão por morte também, beleza? E aí tem uma curiosidade que isso surgiu comigo e também já tinha visto outras vezes. Existe a possibilidade de receber mais de uma aposentadoria, mais de um auxílio previdenciário? Sim, não é normal, tá? Não é mega, nossa, como existe. Inclusive, vou colocar uma imagem aqui depois para vocês enxergarem, vou pedir pro editor, aliás, tem editor não, né? Estamos bombando. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, onde mostra isso, tá? A quantidade de habitantes que recebem algo da Previdência, isto é, uma Previdência, 2, 3 e até 4 auxílios previdenciários, tá? Então, é possível sim. Por exemplo, você pode estar trabalhando e receber uma pensão por morte, você pode, tá? Então, isso acontece, mas é muito raro. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas falam, então vou conseguir aportar 2, 3 vezes. Não vai. Existem N situações para isso acontecerem, são raras e não são legais. Vamos falar que você recebe 2, uma de tempo de contribuição e outra porque o seu cônjuge faleceu. Ninguém quer receber essas 2, entendeu? E vale ressaltar também que existe um limite, tá? Você pode receber 1, 2, 3, 4 previdências, tá? Não é um problema, porém, não pode passar hoje, tá? Falando de hoje, de R$ 6.483,57, que é o teto máximo que pagam por uma previdência do setor privado, tá? Lembrando, não estou falando de nada de público aqui. A pública você tem algumas coisas até que bate o coração mais forte aí quando você fala de política, enfim. Mas na área privada, esse é o teto. Então, se você receber 1, 2 ou 10, cara, não vai fazer diferença nenhuma, porque vai chegar nesse valor aqui e não vai passar, beleza? E outra coisa que todo mundo se pergunta é, a previdência pública, essa que a gente tem, essa que a gente está pagando, que a gente quer aposentar e receber de volta, pode acabar? Sim, ela pode acabar. É difícil, tá? Deixa bem claro aqui que é muito difícil da Previdência acabar, mas não é nada impossível, pelo contrário. A Previdência depende da gestão de quem está no governo, de situações como
mudança na regra do jogo, novas regras nascendo. A gente tem uma mudança muito drástica acontecendo positivamente, as pessoas estão vivendo mais. Isso é maravilhoso. Só que o sistema previdenciário não foi desenhado para isso. Lembra que eu falei da tábua fatorial? Então, era olhado de uma forma totalmente diferente. Então, reformas têm que ser feitas, inclusive, se eu não me engano, em 2019, já mudou a idade para 65 anos para homens e 60 para mulher, como eu disse antes, tá? Mas há uma pressão de uma nova mudança e, obviamente, ninguém que está trabalhando quer continuar trabalhando. Você está perto da sua aposentadoria e descobrir que você tem que trabalhar mais 5, 6 anos. Mas isso é muito da gestão. Uma gestão bem feita vai fazer com que você consiga arrecadar mais, conseguir alocar, de certa forma, mais assertivo esse valor e, consequentemente, não precisando prolongar tanto a idade do trabalhador. Mas vale ressaltar aqui também que, assim, se você está vivendo mais, você também vai aguentar trabalhar um pouquinho mais. Porém, a gente já trabalha demais, né? Mas, sim, pode acabar. E aí o ideal é você se precaver. Como isso? Fazendo sua reservinha, contratando uma previdência. Inclusive, o primeiro vídeo do canal, tirando de apresentação, sobre investimento. E lá eu falo tanto de investir na sua carreira, investir na sua vida e investir na sua aposentadoria. Então eu vou deixar aqui, tá? Para vocês. E depois que acabar esse vídeo aqui, por favor, tá? Depois que acabar o vídeo, vão lá, assistam, entendam melhor e façam as suas aplicações certinhas para você ter uma previdência sem depender da previdência do governo. Mas, como você paga essa previdência hoje, seria interessante que você tivesse as duas, né? Que essa não acabasse e que você tivesse ainda, você guardou um dinheirinho por fora. Então, aqui eu já vou começar a falar, já que a gente entrou nessa parte da previdência acabar ou não, alguns números, alguns dados que eu também levantei aqui, tá? Para a gente discutir a respeito disso. Algumas curiosidades, tá? Por exemplo, em 2021, a receita, ou seja, o que foi arrecadado da Previdência, né, sobre o que todo mundo pagou, lembrando, estou falando das empresas privadas. A Previdência Pública corresponde à empresa privada. Aqui não estou falando de nenhum número das empresas públicas. Tudo bem? Voltando. Então, falando aqui do que foi arrecadado das empresas privadas, foi algo em torno de 355 bilhões. É isso mesmo, tá? 355 bilhões foi o que foi arrecadado no todo da Previdência no ano de 2021. Porém, aí que vem o problema, tá? De pagamento previdenciário, ou seja, ela recebeu aquilo, mas o quanto que saiu do caixa? Saiu em torno de 315 bilhões. Do mesmo jeito que entra, sai. E aí vem um ponto aqui de preocupação, tá? Embora tenha entrado um pouquinho mais do que saiu, lembra que a Previdência você está pagando aqui vários serviços, inclusive a sua aposentadoria. Então, o correto é que, mesmo utilizando a verba para pagar quem está aposentado, que é uma das regras, deveria sobrar bastante dinheiro no caixa para que você tenha um conforto de acreditar que a Previdência em nenhum momento vai dar chute e vai acabar. E não está acontecendo, pelo contrário. Teve anos que se pagou muito mais do que recebeu. Inclusive, desse ano de 2021 aqui, acho que até estranho os números, tá? Mas a fonte é confiável, para vocês entenderem melhor isso, tá? A gente está pagando para as pessoas que estão aposentadas, porque elas pagaram para as pessoas que estavam aposentadas naquela época. Porém, as pessoas que estão aposentadas estão vivendo mais. Logo, vai ter mais gente aposentada em algum momento do que pessoas pagando. E essa é uma das preocupações. Por isso que tem que fazer uma gestão bacana do dinheiro para que isso não seja um problema. Uma delas é que hoje a gente consiga pagar muito mais do que gasta e com isso que esse caixa para ao longo dos anos ir queimando e a gente não sofrer o risco de perda da... Nossa, outra curiosidade, e aí essa infelizmente não é boa. O Brasil ocupa a penúltima posição em ranking que mede qualidade de previdência.
Ou seja, há um ranking de 44 empresas que mede a qualidade do serviço previdenciário. E o Brasil ficou em penúltimo, só perdeu para a Índia. Olha que curioso, hein? Isso deve dizer alguma coisa. O interessante é que quando a gente olha as 15 melhores empresas, a gente tem algumas coisas aqui que é legal a gente falar, tá? A primeira é a Noruega, que tem 5,4 milhões de habitantes. Em segundo vem a Suíça, que tem 8,5 milhões de habitantes. E em terceiro a Islândia, com 364 mil habitantes. O que isso quer dizer, tá? E aí é uma percepção minha. Se você notar, todas essas empresas, inclusive todas que vai estar no ranking, vou pedir para o editor também deixar aí visível para vocês, todas as empresas, as 15 empresas que são as melhores, todas são abaixo de 100 milhões de habitantes. E o Brasil hoje, por exemplo, tem em torno de 215 milhões de habitantes, se não me engano. Então pensa assim, todos os países que conseguem manter uma qualidade previdenciária estão com uma quantidade de habitantes muito inferiores ao Brasil. Beleza, isso pode significar alguma coisa, só que isso não explica porque está em segundo. A Índia, sim, tem mais pessoas do que o Brasil tem. Beleza, mas você tem os Estados Unidos, você tem a China, que tem infinitamente mais habitantes que o Brasil e não estão no mesmo lugar que o Brasil. Então, realmente o Brasil tem que melhorar e muito o serviço de previdência, tá? E aí, falando ironicamente, quando a gente olha a quantidade de brasileiros que estão recebendo algum serviço de previdência, né? Habitantes que recebem serviço, só que recebem serviço são mais de 32 milhões de brasileiros. Então pensa assim, a grande maioria dos países que estão no top 15 de melhores previdências não chegam nem na quantidade dos habitantes que recebem previdência, que irá a quantidade de habitantes do Brasil. Tem país ali que tem 7 milhões de habitantes, a gente tem 32 milhões de beneficiários da previdência. Isso também quer dizer alguma coisa, né? Mas o legal é que também, olhando para esses números, a gente conseguiu enxergar o crescimento dos habitantes que passaram a receber a previdência, tá? Então, também vai estar aí na tela para vocês uma curiosidade, tá? Em média, o Brasil vem crescendo de habitantes passando a receber a previdência, média de 1%. E aí a gente teve uma queda nesse número ali de 2020 para 2021, e a gente sabe que a pandemia ajudou muito nessa queda, infelizmente, mas basicamente a gente vem crescendo aí uma crescente legal de 1%. Isso porque estão entrando mais pessoas na aposentadoria e não estão saindo, né? Isso também é bem bacana. As pessoas estão vivendo mais, como a gente disse anteriormente, né? Mas qual que é o ponto que eu quero chegar aqui, tá? Se eu estou tendo um crescimento médio de 1% a cada ano, o meu crescimento de pagamento da Previdência tem que crescer no mínimo anualmente. Mas, infelizmente, isso não vem ocorrendo. Pelo contrário, como eu falei antes, teve alguns anos que a conta nem fechou. Eu tinha mais previdenciário do que pagadores. E esse é um problema gravíssimo. Mas nem tudo é triste, tá? Eu fiz um levantamento aqui também junto com esse número e antes eu me questionei, né? Falei, será que todo país paga um serviço previdenciário, né? Todo mundo do mundo, literalmente, tem direito de receber um auxílio previdenciário por acidente ou aposentadoria, por tempo de trabalho, validez, enfim. E eu descobri que não. Existem muitos países que não têm, alguns ressalvos. Não existe o sistema, mas tem alguma compensação, paga algum tipo de benefício, né? Mas tem países que não tem nada, é literalmente você por você mesmo, tá? E aí eu trouxe alguns aqui pra gente ver junto. Um dos países que não tem o serviço de previdência, que é mega conhecido, mas não tem esse serviço, é a Arábia Saudita. Porém, ele não tem o serviço, mas ele paga benefícios limitados para algumas fatias. Por exemplo, idosos recebem, alguns tipos de deficiências recebem auxílio, né, dentro do governo, mas não é uma previdência, tá? É um serviço totalmente diferente.
não é eu invisto para eu poder lá na frente eu conseguir descansar. Não tem isso, tá? A Emirados Árabes Unidos também não tem, eles fazem muito próximo do que a Arábia Saudita faz. Kuwait não tem, Singapura não tem, Somália, Líbia, enfim, tem vários países que não têm esse serviço. Então, se embora não é maravilhoso, se embora dentro dos 44 a gente ainda está longe de ter um serviço de mega qualidade, o Brasil tem esse serviço e se você souber usar, souber cobrar, ele vai estar aí para a gente para sempre, para nossos filhos, netos e principalmente na hora que você mais precisar, você vai entender o real valor da Previdência Social, né? E aí, pessoal, gostaram do tema de hoje? Cara, eu vou falar para vocês, hein? Eu não era surpreendido assim desde quando o Luke Skywalker descobriu que o Darth Vader era pai dele. Não, eu sou seu pai. Espero que vocês tenham gostado do tema. É um tema sério, por isso que eu tô quebrando um pouco, porque é muito sério. É um tema que a gente tem que ter na ponta da língua ali, porque a gente vai precisar um dia, então a gente tem que brigar pelo nosso direito, tem que saber o que está sendo feito para isso acontecer, tá? Sempre quando vocês ouvirem falando, vai ter reforma da Previdência e tal, não olhe simplesmente com maus olhos, olhe dentro do contexto, o que vai ser feito, qual que é o plano, conteste esse plano, porque senão vão mudar de qualquer jeito e você nem vai saber o que aconteceu. Quando você está por dentro, você está entendendo o que está acontecendo, você vai poder cobrar, você vai poder olhar e falar, não, isso eu aceito, isso não, porque está falando do nosso futuro. Imagina que, do jeito que está, pessoas que têm abaixo de 30 anos não sabem nem se vão conseguir aposentar. Então, briguem pelos seus direitos, vão atrás, porque dessa forma a gente vai ter isso para sempre, tá? E, além da Previdência, que é importante, eu tenho que falar outra coisa que é muito importante para vocês. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Tem gente assistindo aqui, gente que me manda mensagem, o vídeo foi da hora, tá? Eu sei que não deu like. E também, tá? Pessoas que estão assistindo, 70% estão assistindo e não estão se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal para você, sempre quando a gente tiver alguma informação aqui, postar, você poder receber essa informação em primeira mão. Ativa o sininho para saber das novidades. Manda aí, se vocês gostaram do conteúdo, o que vocês estão achando, temas para novos vídeos. Manda aí que eu leio tudo, eu vejo tudo aqui e eu quero sempre trazer coisas aqui bacanas para ajudar vocês, beleza? E lembrando, hein? Vai na raça.